Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Eu tomo uma escritura que se encontra em Efésios, capítulo 1, versos 1, 2 e 3, para a nossa meditação nesta manhã. Eu faço menção também de Provérbios 22, 6, que diz: cria o teu filho no caminho do Senhor. Então, eu quero falar um pouquinho sobre criação de filhos, uma lembrança para os pais, e também honra teu pai e tua mãe, uma lembrança para os filhos. É muito importante o filho entender que o filho deve honrar ao pai e à mãe, independente deles estarem certos ou errados. Não importa se você tem mais conhecimento, mais entendimento do que o seu pai, a sua mãe. A Bíblia não está mandando você honrar quem tem mais conhecimento do que você. A Bíblia está mandando você honrar teu pai e tua mãe. Mas a Bíblia não fala só se ele estiver certo. Não, está mandando honrar. É óbvio que se você tem mais entendimento espiritual do que seu pai, sua mãe, se você teve a graça de conhecer a verdade e o seu pai e sua mãe não, então você pode procurar, com todo respeito, você pode procurar mostrar ao seu pai e à sua mãe o caminho correto, que é Cristo. Então, se você é um cristão jovem, filho, se você é um cristão, serve a Deus, e os seus pais não são, seus pais estão enganados, você não é obrigado a seguir o engano do seu pai e da sua mãe. Mas você deve honrar o seu pai e sua mãe. O que é honrar? Honrar é respeitar, é prestar o respeito, dignidade, submissão naquilo que é correto. Então, a palavra-chave é respeito. Honrar é respeitar. Você pode até não seguir o mesmo caminho, mas você deve respeitar. Porque se você respeita seu pai e sua mãe, isto traz bênção sobre você. Ao passo que, se você desrespeitar o seu pai ou a sua mãe, isso trará maldição sobre você. Então, nós vemos aqui também, neste capítulo 6, que os pais não devem irritar os filhos, aborrecer os filhos. Por que não? Porque isso poderia fazer com que o filho fale coisas más contra o pai, contra a mãe. Isso poderia fazer com que os filhos desonrassem o pai e a mãe, e isso traria maldição sobre os filhos por causa da falta de sabedoria do pai ou da mãe. Então, nós, como pais, devemos ter sabedoria para criar nossos filhos. E os filhos, não importa, filho, filha, não importa se você está certo, se você está certa, se seu pai ou mãe estão errados. Vocês devem obedecer, honrar seu pai e sua mãe, para que você se dê bem na vida. A pessoa que não honra o pai e a mãe, essa pessoa sempre pagará um preço terrível. Então,
Você deve honrar seu pai e sua mãe. Não importa se você concorda ou discorda. Não importa se você está certo ou errado. Você deve honrar seu pai e sua mãe. Ponto. Agora, vamos lá conversar com os pais agora. Papai, mamãe, então vamos ver aí que um pouquinho mais na frente, o apóstolo São Paulo orienta os pais para não irritarem os filhos. Isto é questão de sabedoria. Gente, você não deve irritar, isso não quer dizer que você não deve aborrecê-lo, deixá-lo aborrecido com um ensinamento, não é isso. É que existe a maneira certa e a maneira errada de corrigir os filhos. Então, corrigir não quer dizer insultar, não quer dizer humilhar. Corrigir quer dizer mostrar o caminho certo e qual é o errado. E falar, filho, se você for por esse caminho, você vai ter esse resultado. Se você for por esse outro caminho, você vai ter este outro resultado. O papai, a mamãe te ama de coração. Papai e a mamãe te amam de coração. O papai e a mamãe quer que você seja feliz na vida. Então, o que cabe a mim é te mostrar o resultado dos dois caminhos. Este é daqui e este caminho leva ali. Então, depois que o filho já tem uma certa idade, o que cabe a gente fazer é isso, é instruir. Porém, muitos filhos, eles não conseguem receber instrução, orientação do pai e da mãe por causa de um erro que o pai e a mãe cometeu lá atrás. Então, eu quero dar um recado aqui para quem tem o filho ainda pequeno, viu, papai, mamãe? Eu sei que você ama seu filho, eu sei que dói corrigir o filho, eu sei, é difícil. Mas se você ama o seu filho, você deve entender que existem dois amores, o amor sábio e o amor tolo. O amor sábio é aquele que pune o filho agora para que ele seja feliz depois. O amor tolo é aquele que faz vista grossa ao erro do filho agora, mas que vai padecer depois. Então, muitos pais, eles querem que os filhos o respeitem, mas eles não ensinaram os filhos a respeitarem a ele. Então, pai, mãe, vocês estão em um nível mais alto do que os filhos. Vocês são figuras de autoridade. A autoridade, ela não está no mesmo nível daquela pessoa que deve te respeitar. Então, pai, mãe, nunca desça ao nível de filho. Tudo bem você amar o seu filho, você ser amigo dele, amigo dela, mas nunca ser coleguinha, porque quando você se torna um coleguinha, então você saiu da sua cadeira de pai, você saiu da sua cadeira de mãe. Então tem pai e tem mãe que por causa deste amor ingênuo, ele quer que o filho o respeite, mas ele nunca ensina o filho a respeitar. Como é que eu vou fazer o meu filho, a minha filha me respeitar? Bem, o que você precisa entender é que a criança ela não sabe de nada. Ela tem que aprender tudo. E o respeito, para que o filho chegue ao ponto de respeitar o pai e a mãe, ela tem que passar primeiro pelo temor. Então, o filho, ele não aprende a respeitar o pai sem antes aprender a temer o pai. O filho precisa aprender
a respeitar figuras de autoridade. Então, isto precisa, não tem como pular degraus. O pai e a mãe precisam ensinar a hierarquia. O filho precisa aprender que ele é filho e ele deve submissão ao pai. Ele é filho, ele deve respeito ao pai. Mas entenda isto: antes do filho aprender a respeitar, ele tem que primeiro aprender a temer. Então, é aquilo, o pai tem que saber se impor. Na hora da desobediência, no início da infância, sabe, a criança dá tapa no rosto do pai, da mãe, ele bate e ele observa. Ele observa. Ali é o momento de você ensinar a ele a respeitar figuras de autoridade. Não, falar, entendeu? Falar não, e não é não. Então a criança ela vai aprendendo. Agora, alguns pais, eles, por causa do amor tolo, o filho bate. E tem pai, mãe que até ri, acha engraçado, mas que menino, sabe? Então você está ensinando. Aquilo que é permitido é ensinado. Então, vamos lá. Se você não ensinar, papai, mamãe, se você não ensinar o seu filho a respeitar a você, que é figura de autoridade, então se o menino, a menina não aprende a respeitar as figuras de autoridade em casa, que é o pai e a mãe, ele não vai respeitar as figuras de autoridade na escola, que é professor e diretor. E aí também não vai aprender a respeitar figuras de autoridade na rua, que é polícia, figura de autoridade que são os governantes, figura de autoridade que é o patrão, sabe? Não vai respeitar a mulher, não vai respeitar o marido. Ele vai ser uma pessoa infeliz por causa do modelo mental dele. Correto? Então, você deve aprender o seu filho a respeitar figuras de autoridade. Quando ele for para a escola, certamente ele vai ter problemas com o professor. Se ele não aprendeu a respeitar o pai e a mãe, ele vai desrespeitar as figuras de autoridade na escola. Então, nunca vá com duas pedras na mão para brigar com o professor, para defender o seu filho, se ele foi punido na escola pelo professor, pelo diretor. Se seu filho foi punido na escola, é porque ele foi desrespeitoso, é porque ele quebrou as regras. Outra coisa, nós temos que aprender que todo ambiente, ele tem regras. Na sua casa tem regras, na escola tem regras, na igreja tem regras, no casamento tem regras, na empresa tem regras. E nós temos que ensinar isto para os nossos filhos. O problema é que nós, os pais modernos, não queremos trazer frustração sobre os nossos filhos, mas frustração faz parte da construção da personalidade. Frustração modula a felicidade, ou seja, você precisa de tempos ruins para saber reconhecer tempos bons. Nós precisamos conhecer a doença para saber valorizar a saúde. Nós precisamos conhecer a escuridão para saber valorizar as trevas. Não tenha medo de frustrar o seu filho. Ele não vai morrer. Não é o não e a proibição que vai estragar a vida do seu filho. Às vezes o pai e a mãe ficam com medo de dizer não, achando que isso vai estragar a vida do filho. Não, o que vai estragar a vida do filho é o sim, quando deveria ser não. O que vai estragar a vida do filho é quando o seu não significa talvez. Quando o menino entende, quando você fala não
e o menino teima e dá birra e aprende que quando você fala não, se ele te perturbar, te apurrinhar, esse não vai vir assim, aí é que é o problema. Isso é que estraga o filho, porque então ele não vai ter mais limites. Então, papai, mamãe, não tenha medo de frustrar o seu filho, não tenha medo de impor regras, não tenha medo de dizer não. Você está preparando ele para ser feliz e para honrar a Deus. Ensina ele a respeitar figuras de autoridade e ele terá uma boa chance de ser bem-sucedido, de ser feliz. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.